Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E após 2 anos de alta, o Brasil teve queda no índice que mede a concentração e desigualdade de renda em 2020. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, a crise provocada pela pandemia de coronavírus, com a redução no número de ocupados e o auxílio emergencial, influenciaram no resultado. O auxílio emergencial e o aumento do desemprego por causa da pandemia de Covid-19 alterou o perfil do rendimento das famílias de 2019 para 2020. Nesse período, caiu o rendimento de trabalho e aumentou a renda vinda de outras fontes, como o auxílio emergencial. É o que mostra a PNAD contínua de 2020 sobre rendimento de todas as fontes divulgada pelo IBGE. O total de pessoas com rendimento de trabalho recuou de quase 93 milhões para cerca de 85 milhões. Já o número de pessoas que recebiam outros rendimentos subiu cerca de 16 milhões em 2019 para mais de 30 milhões em 2020. A participação de outros rendimentos na composição da renda domiciliar per capita no Brasil subiu de 3% em 2019 para 7% em 2020. Em movimento contrário, o peso da renda vinda do trabalho recuou de 74% para 73%. Com isso, o estudo mostrou também que o índice do rendimento médio domiciliar per capita, que mede a desigualdade social, saiu de 0,544 em 2019 para 0,524 em 2020. O que indica que diminuiu a desigualdade. Esse marcador mede a distribuição, concentração e desigualdade econômica em um determinado grupo, variando de 0, considerado como perfeita igualdade, a 1, máxima concentração e desigualdade. A Anvisa solicitou mais informações ao Ministério da Saúde sobre a aplicação de doses de reforço. A intenção é entender quais elementos embasaram o novo esquema de vacinação adotado no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a decisão tem a finalidade de apoiar as melhores ações de monitoramento e farmacovigilância do novo esquema vacinal adotado no país. A Anvisa assegurou que reconhece e estimula os movimentos que visam a ampliação da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Segundo a agência, as ações apontam para o compromisso com a saúde pública e reforçam que a imunização é a forma mais eficaz de prevenir essa doença, incluindo as suas consequências mais graves, como hospitalização e óbitos. Consta no ofício enviado para o Ministério da Saúde a solicitação de informações sobre os elementos técnicos que embasaram a decisão da pasta de reduzir o intervalo para a dose de reforço de 6 para 5 meses e ampliar a toda a população acima dos 18 anos a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Além disso, a Anvisa também pede esclarecimentos sobre o outro anúncio, com relação à aplicação da segunda dose da vacina da Janssen após 2 meses e o reforço depois de 5 meses. E ainda falando sobre coronavírus, autoridades de saúde de vários países europeus estão avaliando se vão impor novas medidas restritivas contra a Covid. Na Alemanha, por exemplo, o presidente do Instituto de Controle de Doenças do país afirmou que a situação da pandemia nunca foi tão séria como agora e que a perspectiva para os próximos dias é sombria. As restrições a serem aplicadas às pessoas que não foram vacinadas contra a Covid-19 na Alemanha não serão suficientes para deter a nova onda de infecções. O alerta foi feito pelo presidente do Instituto de Vigilância Sanitária, Robert Koch. Es gibt zurzeit geschätzt mehr als 1,5 Millionen aktive. Estima-se que haja atualmente mais de 500 mil de casos ativos de Covid em nosso país, o maior número já registrado. E em crianças de 5 a 14 anos, a incidência é superior a 700. O número de surtos nas escolas também está aumentando.
Não são mais surtos isolados, toda a Alemanha é um grande surto. Estamos em uma situação de emergência nacional. Mais de 50 mil novos casos de Covid foram registrados nas últimas 24 horas no país. O responsável defendeu que os grandes eventos devem ser proibidos e que as potenciais fontes de infecção, como bares e restaurantes mal arejados, devem ser suspendidas. Medidas para reduzir os contatos também devem ser adotadas. O Ministério da Saúde ainda não cogita um confinamento nacional, como acaba de ser decretado na Áustria, mas disse que nada deve ser descartado. E ainda falando sobre o assunto, um relatório da Organização Mundial da Saúde mostrou que o primeiro caso de Covid foi de uma vendedora que trabalhava no mercado de animais de Wuhan, e não de um homem como havia sido divulgado antes. Foi o que afirmou um cientista de alto nível em um artigo publicado na revista Science. Para o virologista Michael Warraby, em vez de corresponder a um homem que nunca havia estado no mercado de animais de Wuhan, o primeiro caso é o de uma vendedora que trabalhava lá. Os dados, assim como a análise dos primeiros casos de Covid na cidade, claramente apontam para uma origem animal do vírus. Warraby pertencia a um grupo de 15 especialistas que consideravam a hipótese de um vazamento do vírus a partir de um laboratório em Wuhan. Para contornar a hipótese, Warraby analisou os casos notificados por 2 hospitais antes do alerta ser feito, mas ambos os casos também estão intimamente relacionados ao mercado. Mesmo os que não estão diretamente ligados ao comércio de animais, localizam-se no redor dele. Após análises, o pesquisador concluiu que o primeiro caso conhecido passa a ser o de uma mulher vendedora do mercado que ficou doente no dia 11 de dezembro e não de um homem que se acreditava estar doente desde o dia 8 daquele mês. E antes de encerrar, olha só, o astro do futebol Mbappé compareceu a um compromisso bem diferente. Se tornou padrinho de filhotes de panda gêmeos nascido em um zoológico francês. Mais de 120 mil pessoas se conectaram ao portal do zoológico para ajudar na escolha dos nomes dos animais, revelados durante o evento. Chamados Ian Dudu e Juan Lili, os animais ganharam como padrinho ninguém menos que o astro francês. A medalhista de ouro do mergulho olímpico chinês, Zhang Jiaqi, foi reconhecida como madrinha durante o evento no zoológico de Bévol, em Saint-Aignan, no centro da França. Dar nomes aos pandas bebês é uma prerrogativa tida como tradicional na China, mas dessa vez o trabalho ficou com os franceses. Mais de 120 mil pessoas se conectaram ao portal do zoológico para ajudar na escolha dos nomes. Puis nous allons avec a fondation de Kylian. Com a Fundação de Kylian, estabelecemos uma parceria muito importante. A Fundação para Crianças Desfavorecidas dos subúrbios de Paris permite abri-las para outras coisas, para outras descobertas. As crianças da Fundação vão poder vir a Bévol, conhecer os animais e o nosso trabalho. Pourront venir à Beauvais, pourront découvrir les animaux de Beauvais, pourront découvrir notre travail. Já se passaram cerca de 100 dias desde o nascimento dos filhotes de panda gêmeos. Por trás da ação está um projeto de proteção da espécie. Cerca de 2.000 pandas permanecem vivos na natureza na China, embora a União Internacional para a Conservação da Natureza tenha removido os animais da lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção em 2016. Que fofura! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo fim de semana para você!